Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro colóquio Machado de Assis, Literatura e Tradução, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Tradução da Universidade Federal do Ceará. Gostaria de convidar para a mesa de abertura o subchefe do Departamento de Línguas Estrangeiras, professor Paulo Roberto Andrade, a diretora do Centro de Humanidades, professora Flávia Cabral Borges, e a coordenadora do programa do Quadro Poete, Luana Ferreira Freitas. Com a palavra, o professor Paulo Roberto Andrade. Bom dia a todos, ilustres pesquisadores, membros da mesa, caríssimos estudantes. É um prazer estar presente nessa mesa, abrir esse programa. Esse é mais um evento de contribuição da Poete, que mais uma vez demonstra todo o seu potencial e capacidade de explorar áreas de tradução e literatura. E o Departamento de Letras Estrangeiras, em nome do professor Cícero Anastácio, que é o chefe do departamento, tenho um prazer em recebê-los aqui e tenho certeza que nesses próximos 2 dias compartilharemos muitos achados ou machados, conforme os pesquisadores abordarem. Desejo a todos que tudo transcorra em normalidade e, professora Vládia, passo a palavra a ela. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu já conheço as cadeiras, então eu nunca sento aí, porque ela faz isso, a gente fica lá enterradinho. Aí eu já tenho um complexo de Mas ser acho que ficou de baixinho. bom tamanho, professora, para o meu status. Não seja modesta. Então, bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui, né? Eu gostaria de, né, vamos dizer assim, cumprimentar especialmente os convidados de fora, né? Professora Marie-Hélène, é da UFSC, não é isso? Isso. Agora o outro, a professora Maiara, também da UFPA, e o professor Chile. É porque eu devia ter trazido os nomes, não trouxe, né? Bem, no nome desses 3 eu cumprimento a todos, né? E dou as boas-vindas a este evento, mais um evento do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Semana passada eu estive aqui abrindo um outro evento, então isso é só para exemplificar o gás do programa, né, que nasceu há tão pouco tempo, mas está mostrando para que veio, né? E isso é muito bom. Então, é muito bom a gente ver pessoas unidas em prol de um crescimento de um programa, de uma área de estudo, né? E, então, para o Centro de Humanidades, é muito bom, muito importante. O evento de hoje, né, desses 2 dias, Machado de Assis, para mim, tem uma conotação especial. Eu nunca fui da literatura, eu não tenho o gênio da literatura, embora eu goste muito de ler literatura, mas eu sou leitora, eu não sou analista, né? Nunca fui, não sou boa nisso. Eu acho que a minha opinião, a gente devaneia muito em cima do que a pessoa queria dizer. E, apesar de eu ser de letras, eu sou mais da linguística mais dura, né? Linguística aplicada mais dura, da cognição. Mas eu gosto muito de ler. Machado de Assis é meu escritor brasileiro favorito, certo? Até porque o Machadinho escreve muito como o inglês escreve. Ele é curto, ele é breve, ele vai direto ao ponto. E isso é muito bom para mim, né? Machado de Assis e José de Alencar. Reconheço toda a grandeza de José de Alencar, mas, honestamente, é muito enrolado até chegar lá, né? Mas, por isso mesmo, deve ser tão interessante estudar e contrastar os dois, principalmente pela visão da tradução dessas obras, né? Então, vocês estão de parabéns, eu acho que vai ser um evento interessantíssimo e desejo que seja bem aproveitado por todos. Obrigada. Com a palavra, a professora Luana, coordenadora do programa. Então, bom dia, gente. Em geral, eu tenho um papelzinho
né, para ler, para não me perder. O Walter confundiu os arquivos, imprimiu errado. Então, eu vou ter que... Justamente, estava tão bonitinho, organizado. Então, infelizmente, a primeira coisa é agradecer aqui a mesa, né, o professor Paulo, a professora Vládia. Eu sempre falo, vou repetir, nem precisa mais do papel. Eu já sei de cor. O apoio que o Centro de Humanidades, a PRPPG e o DLE têm dado à Poete em tudo que nós pedimos. Nunca teve um não, até hoje. É claro, nós não temos nenhum ano de vida, somos um bebê, mas até hoje eu não conheço não, estou ficando muito mal acostumada. Dou as boas-vindas a todos, né? É um evento... para mim, muito significativo. O Machado é um grande amor, né? Desde que eu comecei a ler, é uma paixão assim, bem antiga. A gente conseguiu trazer alguns pesquisadores. Nós temos os da casa, os da própria Poete, os da literatura, nossos colegas da literatura. Temos os colegas da UFSC, da UFPA, Casa Rui, da biblioteca, a Ângela. A Ângela é da casa. É convidada especial, né? E temos também os convidados, né? Temos o Zili, a Amina. Então, queria dar as boas-vindas, falar que eu espero que vocês se divirtam, né? Tanto quanto eu tenho certeza que eu vou me divertir muito nesses 2 próximos dias. Muito obrigada. Então, agradeço a presença dos professores. Por favor, gostaria de convidá-los a descompor a mesa. Obrigado. Descompor a mesa é tudo, né? Gostaria de chamar, então, o professor Walter Carlos Costa. Walter Carlos Costa. Gostaria de chamar também a professora Ângela Gutierrez para compor a mesa. A professora Mina pediu para entregar o para ficar altinha também, né? É da diretoria, né? Realmente fica mais. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, não estava previsto que eu apresentasse, né? Quem ia apresentar era a professora Fernanda Coutinho, mas por motivos pessoais, de saúde, né? Então ela não pôde estar presente. Então eu estou substituindo a colega Fernanda, que era a pessoa indicada realmente para apresentar a Ângela, né? Então eu vou ler aqui rapidamente, né, a Ângela, a Ângela que tem participado já de outro evento com a gente aqui, né? Ela fez uma participação excelente no evento anterior sobre Borges, né? Ela é uma das pioneiras desse estudo, dessa relação do Borges e Machado de Assis. A Ângela é doutora em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, onde realizou também um pós-doutorado. Ela é professora aposentada aqui do departamento da UFC, do Departamento de Literatura, e foi uma das fundadoras do programa de pós-graduação em Letras da UFC, de que foi coordenadora. Foi também diretora e fundadora do Instituto de Cultura e Arte, né, o ICA da UFC, e diretora da Casa de José de Alencar, que congregam e administram os órgãos e equipamentos culturais, cursos e projetos na área de arte da instituição, da UFC. Né? As principais áreas de atuação da Ângela são literatura e história, literatura sobre Canudos, José de Alencar, Machado de Assis, Euclides da Cunha
e Mário Vargas Llosa. Cidade de Fortaleza e Cultura e Arte. Entre as muitas publicações da Ângela, né, está O Mundo de Flora, romance, Vargas Llosa e o romance Possível da América Latina, Canção da Menina, poesia, Aves Rara, ficções, Os Sinos da Encarnação, contos, e Luzes de Paris e O Fogo de Canudos, romance. Ela organizou, em colaboração com Sanches de Azevedo, o livro Iracema, Lenda do Ceará, em 2005, que é uma edição comemorativa dos 140 anos de publicação do romance José de Alencar. Ela é membro da Academia Cearense de Letras, da qual é diretora cultural, e do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico. É um prazer para a gente que a Ângela abra esse evento. Obrigada primeiro pelo convite, porque entre tantas, posso dizer, sumidades que estão aqui presentes, vocês acabaram escolhendo uma pratinha da casa. Então, eu estive aqui com muito prazer no colóquio de Borges, estava até comentando falando sobre um texto interessante, um tema que eu achei muito interessante, é que Borges e Machado escreveram contos com o mesmo nome e o mesmo tema, o imortal, ele imortal, e que havia umas semelhanças muito interessantes, inclusive a Mina, nós estávamos comentando com a Mina, porque é um tema também universal, né? E por isso é fácil que estivesse presente. Eu saúdo as pessoas que estavam na mesa, e principalmente Walter e Luana, que têm levado adiante esses colóquios, e toda a equipe, não é? E os colegas de fora que estão aqui, rever o Berthold. É um prazer imenso, que pertence à nossa trupe canudiana euclidiana, o tradutor de Os Sertões, e hoje em dia também tradutor de Machado de Assis, e todos os presentes, entre eles, meu amigo, amado, amante, marido, Oswaldo Gutierrez. Bom, antes que vocês me perguntem, a que vem Alencar num colóquio de Machado, eu vou logo explicando. A explicação é dada pelo próprio Alencar, vou dizer, pelo próprio Machado. Machado, as palavras de Machado vão justificar o tema. E acho que de certa forma, num evento de tradução literária, me levou a isso, foi lembrar esse livro que eu preparei nos 140 anos, o Sanzio me ajudou, sobretudo, na parte de textual, de verificação do melhor texto de Iracema para ser aqui colocado. É uma edição bilíngue. A parte de francês é de Phileas Lebesgue. E nós tínhamos, é um livro de 1927, e nós tínhamos na Academia Cearense de Letras. Então, por isso foi possível colocar essa tradução e tal. E, então, né, como a partir daí, aqui eu não falei sobre isso, daqui eu falei, ainda nem falei aqui no Ceará, se for ter alguma coisa sobre Chateaubriand, aí já sabe, eu já tenho esse tempo, eu analisei assim, as relações entre Iracema e Lenatiches, e Atala, e a obra de Chateaubriand. Então, ele é interessante porque, para os que são de fora, de Fortaleza, apesar de Iracema não ser um personagem histórico, mas um personagem literário, e não ter nascido em Fortaleza, Iracema é um dos símbolos de Fortaleza. Hoje em dia, um ícone, a Iracema, da praia de Iracema, por exemplo, com o arco, a Iracema guerreira, ela tem sido, assim, quando se quer falar de Fortaleza, até na internet, se você abrir, aparece logo uma fotografia dessa estátua. E nós temos várias estátuas. Tem aquela outra do Corbino, que é lá na beira-mar, tem a de Messejana, a do Palácio Iracema e várias outras. Então, sendo 150 anos de Iracema, que vai ser em dezembro, né? A publicação foi em dezembro, em 1965,
eu acho que seria interessante confrontar os dois autores, especialmente porque o crítico que consagrou Iracema foi Machado de Assis. Então, é a fascinação de Machado por Alencar. Dois meninos e seus destinos. No ano de 1839, no Rio de Janeiro, na mesma cidade da corte, onde um pequeno príncipe de quase 14 anos esperava no Palácio de São Cristóvão o momento de subir ao trono, nascia em 21 de junho, no Morro do Livramento, um menino mulato que recebeu o nome de Joaquim Maria e os sobrenomes Machado, herdado da mãe, Maria Leopoldina, que era de Açores. Eu tenho um especial amor por Açores, porque a minha bisavó paterna também veio de Açores, de Ponta Delgada, e estou planejando para o próximo ano uma visita a Açores. E do pai, Assis do pai, Francisco José, pintor e dourador. Talvez, ao levá-lo à pia batismal, sua madrinha, Dona Maria José Mendonça Barroso, na quinta de quem o pai for agregado, o pai do menino, tenha olhado com olhos piedosos a criança mestiça. Quincas, de futuro pouco promissor. A genialidade do menino pôde mais do que preconceitos de cor e de classe. E transformou-o, anos mais tarde, no escritor Machado de Assis, aclamado em vida como o maior escritor da literatura brasileira. No mesmo ano de 1839, na casa de seu pai, na Rua do Conde, outro menino, nos seus 10 anos, cumpridos no dia 1º de maio, lia romances para a mãe, Dona Ana Josefina, e para outras senhoras da família, que teciam e bordavam em torno a uma mesa iluminada por um lampião. O menino Cazuza, que chegara recentemente da província do Ceará, onde nascera, tinha o nome do pai, José Martiniano de Alencar, rebelde da Revolução de 17 e da Confederação do Equador de 24. Posteriormente, presidente da província do Ceará, e que reunia o grupo da maioridade, que tramava levar ao trono antes da data prevista. O menino era pequeno ainda, só tinha 13 anos, né? Ainda ia completar 14, o menino Pedro de Alcântara, herdeiro do Império do Brasil. Enquanto o menino Cazuza lia para as senhoras, na mesma casa, uma sala adiante, os conspiradores tomavam chocolate e decisões políticas em outra sala. Eu digo isso porque há um momento em que Alencar diz assim, aqueles homens que se reuniam lá em casa, eu não achava que eram conspiradores, eu dizia que eram aqueles homens que vêm tomar chocolate lá em casa, né, e que a mamãe prepara chocolate para eles. Bom, o futuro que seus pais esperavam para o menino concretiza-se. Será bacharel em Direito, entrará na política, eleger-se-á deputado, chegará a ministro do Segundo Império, que se dedica à literatura, embora possivelmente não estivesse nos planos da família, é aceitável em um clã de famosa rebeldia. Os dois meninos, Cazuza e Quincas, crescem e nos anos 50 do século XIX, quando reina Pedro II, aquele que for o menino imperial, aparecem na cena jornalística e literária da corte, como José de Alencar e Machado de Assis. Serão respeitados e considerados como os melhores narradores do Brasil do Segundo Império e, especialmente, da cidade do Rio de Janeiro. Encontro na cena literária e jornalística a presença de Alencar nos textos de Machado. Dois homens que vivem na mesma cidade, de diferentes origens e igual vocação para as letras, encontram-se um dia, respeitam-se e se tratam com afeto. O mais novo, Machado, deslumbra-se com a figura do autor de O Guarani, como conta em discurso proferido na cerimônia em que é lançada a pedra fundamental. Marta, você conhece, né, a estátua de Alencar. No lançamento da pedra fundamental daquela estátua de Alencar, na cidade do Rio, o Machado diz: quando entrei na adolescência, fulgiam os primeiros raios daquele grande engenho. Vi-os depois com tanta cópia e com tal esplendor que eram já um sol quando entrei na mocidade.
Gonçalves Dias e os homens de seu tempo estavam feitos. Álvares de Azevedo, cujo livro era Boa Nova dos Poetas, falecera antes de revelado ao mundo. Todos eles influíam profundamente no ânimo juvenil, que apenas balbuciava alguma coisa, mas a ação crescente de Alencar dominava as outras. A sensação que eu recebi no primeiro encontro pessoal com ele foi extraordinária. Creio que ainda agora que não lhe disse nada, contentando-me de fitá-lo com os olhos assombrados do menino Heine ao ver passar Napoleão. A fascinação não diminuiu com o trato do homem e do artista. Tem até... existe um livro, não sei se vocês conhecem, que é Machado e Rosa. Estudos Críticos, foi organizado pela Marli Fantini, e que tem um texto que é base dessa... que é base desse que agora falo para vocês, e que tem, logo antes do meu, o do Silviano Santiago, justamente sobre esse amor de Machado por Heine. É um livro muito bonito, grossinho assim, com a letrinha bem pequenininha, portanto, ali ele daria, se fosse numa letra maior, uma fonte maior, daria umas 800 páginas, mas eu acho que ele dá umas 500, mais ou menos. Ao escrever sobre a morte de Baptiste-Louis Garnier, o famoso livreiro francês da Rua do Ouvidor, em 1893, Machado lembra que em sua livraria encontrava-se com Alencar. Palavras de Machado: ali travamos nossas relações literárias. Sentados os dois em frente à rua, quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia, de estilo e imaginação, que valem todas as canseiras deste mundo. Valem, não valem as canseiras do mundo, falar em literatura? Ele tem razão, como sempre, o mestre tem razão. Tendo acompanhado a enfermidade que levaria Alencar à morte, Machado conta em prefácio ao romance O Guarani, no 30º ano de sua publicação. Essa obra, infelizmente, ela foi publicada em fascículos, em 1887, mas não chegou ao último fascículo. Era uma obra que Machado considerava monumental e fez prefácio para ela. Palavras dele: lembram-me ainda algumas manhãs, quando ia achá-lo nas alamedas solitárias do passeio público, andando e meditando, e punha-me a andar com ele e a escutar-lhe a palavra doente, sem vibração de esperanças, nem já de saudades. Sentia o pior que pode sentir o orgulho de um grande engenho, a indiferença pública depois da aclamação pública. Começara como Voltaire e acabara como Rousseau. E baste só um cotejo, a primeira de suas comédias, verso e reverso, obrazinha em 2 atos, representada no antigo ginásio, em 1857, que é o mesmo ano do Guarani, né? Excitou a curiosidade do Rio de Janeiro. A literária e a elegante. Era uma simples estreia. 18 anos depois, em 1875, 18 anos depois, 75, isso foi em 1857. Tá certo? Tá certo. Eu estava lendo 55 e pensando 77. Foram pedir-lhe um drama, escrito desde muito e guardado inédito. Chamava-se O Jesuíta e ajustava-se fortuitamente pelo título às preocupações maçônicas eclesiásticas da ocasião. Nem creio que lhe o fossem pedir por outro motivo, pois nem o nome do autor, se faltasse outra citação, conseguiu encher o teatro na primeira e, creio, que única representação da peça. Aqui fecha as palavras de Machado sobre o assunto. Machado, ao recordar seus sentimentos no dia 12 de dezembro de 1877, que é o dia de falecimento de Alencar, né? Diante do grande homem morto, escreve: daí o espanto da morte. Não podia crer que o autor de tanta vida estivesse ali, dentro de um féretro, mudo e inábil por todos os tempos dos tempos. Mas o mistério e a realidade impunham-se. Não havia mais que enterrá-lo e conversá-lo em seus livros. Em 1887, né, no já mencionado prefácio ao romance Guarani, Machado retoma a questão da indiferença do público e da morte sob outro ângulo, quando diz:
Um dia, respondendo a Alencar em carta pública, dizia-lhe eu, com referência a um tópico da sua, Alencar havia se queixado dessa conspiração do silêncio, né? Que ele tinha por si, contra a conspiração do silêncio, a conspiração da posteridade. E mais adiante, há 10 anos apenas que ele morreu, ele o que renasce para as edições monumentais, com a primeira daquelas obras tão fresca e tão nova, como quando viu a luz há 30 anos. É a conspiração que começa. As citações de Machado, que aqui foram relembradas, e que são apenas breves amostras das muitas vezes eu levantei, quase todas que encontrei, que, claro, não vou falar em todas elas, a gente tem que fazer uma escolha, né? Uma seleção. Falam por si mesmas, revelando, durante a vida de Alencar, o respeito pela obra e a afeição pelo homem, a quem acompanha nos momentos de glória e nos de desilusão. E morto Alencar, a preocupação com a perpetuidade do nome da obra do escritor, que, em suas palavras, teve em mais alto grau a alma brasileira. Presença da obra alencariana nos textos de Machado. O texto mais famoso de Machado sobre a obra de Alencar é a revista, como se chamava então na época a resenha, que escreve sobre Iracema, na Semana Literária, seção do Diário do Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 1866. Lembrem que o livro tinha saído em dezembro de 1865. E neste ano de 2015, em que o Romance de Alencar, em dezembro, completa 150 anos de publicação, virá bem a propósito comentá-lo que será feito adiante. É longa e variada a bibliografia machadiana sobre o autor cearense. E Machado foi um dos mais assíduos críticos de Alencar, a quem sempre devotava respeito literário, analisando e quase sempre aplaudindo as peças teatrais e os romances de Alencar, no momento de suas... É interessante ver o Machado, porque não foram textos pensados a posteriores, depois que ele já morreu e que ele vai começar a escrever. Não, ele estava escrevendo hoje, na semana seguinte, nas suas crônicas, ele já estava comentando, já comentava essas obras. Em 1860, na estreia do drama Mãe, que Alencar encena sob pseudônimo, diz Machado, na seção Revista Dramática, no mesmo Diário do Rio de Janeiro: desde que levantou o pano, o público começou a ver que o espírito dramático entre nós podia ser uma verdade. Lembrem-se que, a essa época, o que mais se fazia de teatro era traduções de peças estrangeiras que, então, eram encenadas. É certo que Martins Pena, né, foi um dos que trouxe, e também muito João Caetano interpretou, né, essas obras nacionais. Mas isso estava ainda começando, né? Então, era possível um brasileiro escrever um drama, uma peça teatral assistível, né? E prazerosa e importante. E enquanto a frase final, e quando a frase final caiu esplêndida no meio da plateia, ela sentiu que a arte nacional entrou em um período mais avantajado de gosto e de aperfeiçoamento. Esta peça intitula-se Mãe. Revela-se à primeira vista que o autor do novo drama conhece o caminho mais curto do triunfo, que, dando todo o desenvolvimento à fibra da sensibilidade, praticou as regras e as prescrições da arte sem dispensar as sutilezas da cor local. A noite foi de regozijo para aqueles que, amando a civilização pátria, estimam que se faça tão bom uso da língua que herdamos. Oxalá que o exemplo se espalhe. Você veja que ele está chamando a atenção sobre um pioneirismo de Alencar. Na sessão Semana Literária, em 9 de janeiro de 1866, ou seja, anterior àquela revista que deu tanta dignidade ao texto de Alencar, comenta o lançamento da Lenta do Ceará. Ele comenta antes, mas tinha acabado de ler, deixa para fazer, 2 semanas depois, um texto mais trabalhado. Iracema foi lida, foi apreciada, mas não encontrou o agasalho que uma obra daquelas merecia. Se alguma vez se falou na imprensa a respeito dela, mais detidamente, foi para deprimi-la. E isso na própria província que o poeta escolhe para teatro do seu romance. Aqui
entre nós, né, na nossa terrinha. Houve na corte quem se ocupasse igualmente com o livro, mas a apreciação do escritor, reduzida a uma opinião isolada, não foi suficiente para encaminhar a opinião e promover as palmas a que o autor tinha incontestável direito. Ora, se depois dessa prova o senhor conselheiro José de Alencar atirasse a sua pena a um canto e se limitasse a servir ao país no cargo público que ocupa, é triste dizê-lo, mas nós cremos que a sua abstenção estava justificada. Felizmente, o autor do Guarani é uma dessas organizações raras que acham no trabalho sua própria recompensa. Acho que somos nós, todos aqui, né? Os professores. E lutam menos pelo presente do que pelo futuro. Iracema, como obra do futuro, há de viver. E temos fé de que será lida e apreciada, mesmo quando muitas das obras que estão hoje em voga servirem apenas como crônica bibliográfica de algum antiquário paciente. Já meio mortinhas, né? Oh, que bom! 2 semanas depois vem, então, a famosa, a crítica consagradora da obra Iracema. Nela, o jovem Machado de Assis, depois de defender a poesia americana para ele era a poesia que tratava dos temas da natureza americana, dos temas do índio, né? Muito obrigada. Aqui, palavras dele. É que se podia tirar dali criações originais e inspirações novas. Ele está falando aqui da poesia americana. Permite-se comparar uma cena de Lenatché a outra de Iracema. A reação do personagem ao saber que será pai. A cena é bela, de certo. É Chateaubriand que fala, mas a cena de Iracema, aos nossos olhos, é mais feliz. Nesse texto que eu tenho aqui nesse livro, eu comento muito mais demoradamente esse tema. Não posso furtar-me a aqui trazer as palavras proféticas, embora eu acho que todo mundo sabe de cor, mas permitam-me repetir. Ao final de seu estudo crítico, embora já tantas vezes repetidas em quase 150 anos de publicação que foram escritas, desde que foram escritas. Palavras do Machado, que nós sabemos. Se quiserem me acompanhar no coro, fiquem à vontade. Poema lhe chamamos a este, sem curar de saber se é antes uma lenda, se um romance. O futuro chamar-lhe-á obra-prima. É dito com tanta beleza poética que eu acho que emociona, mesmo se a pessoa não for cearense. É ou não é, Bertoldo? Amém. Marta, Maí. É ou não é? Pouco tempo depois, em março do mesmo ano, Machado dedica 3 artigos seguidos, em 6, 13 e 27, ainda na seção Semana Literária, às peças teatrais de Alencar. Faço aqui só uma pequena pedacinho dessas 3. Dos recentes poetas dramáticos, ele sempre chama o dramaturgo de poeta dramático, é o senhor José de Alencar, um dos mais fecundos e laboriosos. Estreou em 57 com uma comédia em 2 atos, verso e reverso, dou um pulo, foi o Prenúncio. Não é, de certo, uma composição de longo fôlego, é uma simples miniatura. Achei interessante porque esse termo era usado como um gênero, a miniatura. Fina e elegante, uma coleção de episódios copiados da vida comum, ligados todos a uma verdadeira ideia de poeta. Mais um pulo. Verso e reverso não era ainda a alta comédia, mas era a comédia elegante, era a sociedade polida que entrava no teatro pela mão de um homem que reunia em si a fidalguia do talento e a fina cortesia do salão. A alta comédia surgiu logo depois, com Demônio Familiar. Essa é uma comédia de maior alento. O autor abraça aí um quadro mais vasto. Outro pulinho. Não supomos que o senhor Alencar dê às suas comédias um caráter de demonstração. Outro é o destino da arte. Mas a verdade é que as conclusões do Demônio Familiar, como as de Mãe, têm um caráter social que consolam a consciência. Ambas as peças, sem saírem das condições da arte, mas pela própria pintura dos sentimentos e dos fatos, são um protesto contra a instituição do cativeiro.
Comenta ainda As Asas de um Anjo, em que ele esclarece que discorda em algumas coisas de Alencar em As Asas do Anjo. Você sabe que As Asas do Anjo é no teatro mais ou menos Lucíola, a história de uma prostituta, né? Então, ele diverge pelo fato, nesse ponto ele era muito moralista, né? Como crítico de teatro, ele era moralista, ele até tem vários artigos sobre isso, chegou a ser o que corresponderia a uma espécie de censor no teatro e tal. A nossa divergência, diz ele, é de ponto de vista. Pode a verdade não estar da parte dele, mas qualquer que seja a maneira por que encaremos a arte, há de encarar o talento do autor. Então, ele lembra que a divergência dele era moral e não artística. Analisando o que é casamento, depois de alguns pequenos reparos quanto ao enredo, comenta que a peça é uma das mais dramáticas, das mais bem concebidas do nosso teatro. O talento do autor, valente de si, robustecido pelo estudo, conseguiu conservar o mesmo interesse, a mesma vida, no meio de uma situação sempre igual, de uma crise doméstica abafada e oculta. No 6º aniversário da morte de Alencar, na revista literária de 5 de dezembro de 1883, Machado escreve algumas linhas que marcam definitivamente a perpetuidade da obra do autor cearense, já prevista pelo jovem Machado, de 27 anos, que escreveu aquela crônica de 23 de janeiro de 1866. E não fique espantada que eu não tenho muita memória para datas, não, mas 23 de janeiro é meu aniversário, aí fica fácil decorar. Agora, 1866 certamente não é o meu aniversário. Vale a pena, para os objetivos desse estudo, transcrevê-la integralmente. Cada ano que passa é uma expansão da glória de José de Alencar. Outros apagam-se com o tempo. Ele é um dos que fulguram a mais e mais serenamente, sem tumulto, mas com segurança. São, assim, as glórias definitivas. Na história do romance e na do teatro, para não sair das letras, José de Alencar escreveu as páginas que todos lemos e há de ler a geração futuro. O futuro nunca se engana. São bonitas, né? São lapidares. São palavras que você podia escrever numa pedra e colocar ali na parede. No momento em que escreve essas palavras, Machado, com mais de 40 anos, o que eu quero lembrar? Que a empolgação, a fascinação do rapaz de 27 anos, ela se prolonga. Então, ele já com mais de 40 anos, já tendo publicado em 81 Memórias Póstumas de Brás Cubas, e em 82 a coleção Papéis Avulsos, que certamente alguns dos contos que você traduziu são de papéis avulsos, né? Que inclui uma de suas obras-primas, O Alienista. Você traduziu O Alienista? Já estou louca para ver. Já estou louca para ver. Eu já estou louca para ver. Mas eu não vou nem esperar chegar lá na Itália. Porque eu vou agora em outubro, em junho, mas não vou poder esperar. E contos antológicos como O Espelho. Você fez O Espelho também? No Ensaio e na Crítica, já publicara, em 1873, um artigo fundacional, que é o estudo crítico Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Então, quer dizer, era um homem maduro literariamente e continua fascinado por Machado, em que comenta sobre o elemento indiano como tema de aplicação intelectual, embora considere. E o que ele considerava, e muita gente tem se apegado, ele comentou muitas vezes que o que ele achava insuportável, e se todo mundo começasse só a escrever indianismo, sem outros temas, mas como uma vertente, e uma vertente levada tão a altos, vamos usar uma palavra romântica, píncaros, né? Ele acredita, né? O que ele não gosta é da sua absoluta exclusão dos outros temas em favor desse tema. Daí lembra que tem a imaginação literária do nosso tempo, ido buscar alguns quadros de singular efeito, dos quais citarei, por exemplo, a Iracema, do senhor José Alencar, uma das primeiras obras desse fecundo e brilhante escritor. Ele não perde oportunidade de
de repetir, de reforçar essa qualidade, né? Mantendo assim sua inicial opinião sobre a obra do escritor cearense. Anos depois, em 87, num prefácio de que já lhes falei, do 30º aniversário de Guarani, Machado, mais uma vez, relembra a morte do escritor cearense e reafirma a permanência da sua obra. A morte, palavras dele, né? A morte veio tomá-lo depressa. Jamais me esqueceu a impressão que recebi quando dei com o cadáver de Alencar no alto da Essa, prestes a ser transferido para o cemitério. O homem estava ligado aos anos das minhas estreias. Tinha-lhe afeto, conhecia-o desde o tempo em que ele ria. Não me podia acostumar à ideia de que a trivialidade da morte houvesse desfeito esse artista fadado para distribuir a vida. A posteridade dará a esse livro o lugar que definitivamente lhe competir. O autor de Iracema e do Guarani pode esperar confiado. Já está conversando, ele no romance, né, vem como um defunto escritor falar. Aqui ele já está falando também com um defunto, né? Ele diz, o autor de Iracema e do Guarani pode esperar confiado. Há aqui mesmo uma inconsciente alegoria. Quando o Paraíba alaga tudo, Peri, para salvar Cecília, arranca uma palmeira a poder de grandes esforços. Ninguém ainda esqueceu essa página magnífica. A palmeira tomba, Cecília é depositado nela. Peri murmura ao ouvido da moça, tu viverás. E vão ambos por ali abaixo, entre água e céu, até que se somem no horizonte. E a gente pode imaginar tanta coisa, né? Cecília, isso aqui, é claro, é um adendozinho. Cecília, ele não diria uma trivialidade dessa. Cecília é a alma do grande escritor. A árvore é a pátria que a leva na grande torrente dos tempos. Tu viverás. Mas paixão maior do que essa é difícil. Só por Carolina, né? A mesma metáfora da vida póstuma de Alencar, através de suas obras, está presente em texto já citado. Seu discurso, que eu lembrei até a Marta Senna, seu discurso proferido na cerimônia de lançamento da primeira pedra da estátua de Alencar. Agora que os anos vão passando sobre o óbito do escritor, é justo perpetuá-lo pela mão do ilustre estatuário nacional. Concluindo o livro de Iracema, escreveu Alencar esta palavra melancólica. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro. É claro que ele não faz ipsis litera, né? Mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Senhores, a filosofia do livro podia ser outra, mas a posteridade é aquela jandaia que não deixa o coqueiro e que, ao contrário da que emudeceu, na novela repete e repetirá o nome da linda Tabajara e do seu imortal autor. Nem tudo passa sobre a terra. Mais de 10 anos depois, em 1898, Machado, em carta a Mário de Alencar, filho do romancista cearense e sobretudo na velhice, deu muito apoio a Machado, retorna à ideia da permanência de Alencar também como modelo de vida, não só como modelo literário, né, modelo de político, de literário, de homem público. Ele diz a Mário, a sua carta é ainda a voz de seu pai. E foi bom citar-me o exemplo dele. É modelo que serve e fortifica. As citações aqui relembradas, que pegam talvez por abundantes e longas, mostram a sociedade que Machado mantém da adolescência à velhice, atando as duas pontas da vida, sua fascinação por Alencar. Aliada à contrariedade com os caprichos da cena cultural de seu tempo, que depois de entronizar Alencar, promovendo o sucesso de seus romances, comédias e dramas, não está aqui, relembremos, por exemplo, que os estudantes de Direito de São Paulo iam correndo para baixo de um lampião, ler o folhetim de O Guarani, que acabava, isso é testemunho de pessoas, que acabava de chegar em São Paulo. É claro que nessa nossa época não precisamos mais disso, é só um toque na internet, está tudo à nossa mão, né? Promovendo o sucesso de seus romances, comédias e dramas, destrona-o
através da conspiração do silêncio. Se essas citações permitem dar por comprovado o sentimento de fascinação, daí eu comprovei, né? De fascinação por Alencar, que acompanha o escritor fluminense em sua vida pública e na intimidade, suscitam muitas outras questões aqui não respondidas. Entre elas, como conciliar o traço de admiração a Alencar, o escritor da linguagem exuberante, cultor da natureza e do amor cortês, que melhor representa a ficção romântica no Brasil, ao perfil consolidado de Machado como sutil demolidor do romantismo e das instituições morais e sociais que estilo representa, sobretudo no Segundo Império, né? Mesmo considerando a pertinência dos desdobramentos dessa reflexão, ela já não cabe nos limites deste texto, que se quer apenas, nesse momento, se quiserem me convidar depois para continuar, estou às ordens. Tenho muita saudade da minha universidade. E já expliquei lá e ficou marcado para o tempo que eu estou aposentada, mas eu me aposentei muito antes da compulsória. Textos machadianos que expõem... Bom, eu volto aqui porque eu desmanchei a minha frase. Então, mesmo considerando a pertinência do desdobramento dessas reflexões, neste momento, como esse texto quer ser apenas uma trama narrativa de esparsos textos machadianos que expõe a relação amistosa entre os dois expoentes da literatura brasileira do século XIX. É verdade que Machado vai até 1908, né? 8, né? 9 é que é Euclides. Da literatura brasileira do século XIX, quase sempre colocados em confronto ou considerados como os antípodas por alguns estudiosos de suas obras. É só esse o recado que eu queria dar. Olha, vocês viram que não era tanto assim. É porque, olha a fonte, para poder olhar para vocês ao mesmo tempo e olhar para o texto. Respondo, se quiser. Nem perguntas, conversas, né? Tantas experiências. Ela obedeceu exatamente o tempo que nós tínhamos pedido, né? E nós temos aí alguns minutos para algumas perguntas. Ou observações, ou considerações, ou enriquecimentos. Você poderia fazer aqui, Marta, como a gente está gravando? Esse está gravando, isso é isso. Não, Marta, agora tem que falar. Eu queria, antes de tudo... Se apresenta antes, Marta, só para... meu nome é Marta, eu sou do Rio, trabalho na Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu posso fazer só um... Ela tem um trabalho que é o sonho de todos os pesquisadores brasileiros. É pesquisadora da Casa Rui. Maior e melhor do que isso. Eu fiquei muito feliz que você tenha feito esse mapeamento, né, da admiração, do fascínio de Machado por Alencar na crítica, né, e nos depoimentos, tanto no depoimento no lançamento da pedra fundamental da estátua, quanto diante do corpo de Alencar, né, de Alencar morto. Eu me lembro do meu pai, que não era de letras, dizer que era fã dos dois, embora não fosse de letras, dizer, não, quando Alencar morreu, minha filha, Machado disse que não entendia como a banalidade da morte podia ter atingido aí está. Né, uma pessoa como Alencar. Talvez você tenha dito isso no momentinho que eu precisei dar uma saída estratégica. Mas aí você me deu a oportunidade de lembrar do meu pai. Enfim, mas o que eu queria dizer mesmo eu acho maravilhoso que você tenha feito esse levantamento na crítica, porque eu me detenho na ficção, né? Especificamente nos romances e contos. Eu não tenho tempo de vida para tratar da crítica e
e das crônicas e do teatro e da poesia nessa perspectiva intertextual com que eu trabalho. Mas o que eu acho maravilhoso é como Alencar aflora na prosa de ficção do Machado, né? Eu prometo que amanhã eu mostro. Oba! Era só isso. Obrigada, Mar. Pudesse apresentar antes. Bom, por incrível que pareça, meu nome é Rui. Mas não trabalho na Casa de Cultura Rui Barbosa. Bom, eu gostaria que a professora comentasse um pouco, já que José Alencar realmente nunca morrerá, dada a importância da sua obra, como é que ela vê, pelo menos, os trabalhos de pesquisa, que, lamentavelmente, a gente tem que dizer, não contemplam tanto assim a obra alencarina. Pelo menos aqui, a gente vê pouca repercussão em termos de pesquisa. Eu gostaria que você comentasse isso. Não precisa. Era um assunto que eu não queria falar, mas eu vou ter que falar, né, porque ele fez uma pergunta e é sério. Quando eu pedi ao Ícaro para deixar a diretoria do Instituto de Cultura e Arte para ser diretora da Casa José de Alencar, era nisso que eu estava pensando. A Casa Alencar estava no complexo de equipamentos que formava o antigo ICA, porque depois o ICA passou a ser um departamento da universidade, né? Era justamente isso que eu pensava quando fui para lá, juntamente com a professora Vera Moraes, uma, vamos dizer, alencariana. Nós gostamos de usar, eu e ela, o termo alencariana para fazer uma diferença com alencarino, que ficou muito assim, no turismo, não sei, mas, e o alencariano, a gente acha que dá assim, inventar, que dá mais força assim, ao lado literário, não sei porquê, metemos na cabeça. Pois bem, então eu e ela começamos, instituímos vários programas, projetos, assim, pretendíamos, acabei de dizer, Marta, eu ia lhe dizer muito em segredo, mas vou acabar tendo que dizer em público, eu lhe disse muito em segredo, que o meu modelo era a Casa Rui. Fui lá várias vezes, o meu modelo era transformar a Casa de Alencar com a importância de uma Casa Rui, tendo tudo, né? Sendo um local de lazer e turismo, como extensão, mas, essencialmente, um lugar de pesquisa, de museus, de tudo. Quando eu fui convidada para o ICA, e assumi o ICA, e fui pela primeira vez visitar com olhos de dona de casa a Casa Zé de Alencar, as lágrimas correram nos meus olhos. Ela estava, o teto tinha desabado, e lá tem um acervo riquíssimo, não propriamente de Alencar tem toda aquela coleção, de onde foi tirada até esse fragmento aqui, esse pedaço de um detalhe de um quadro do Floriano Teixeira. Ele tem uma sala todinha de Floriano Teixeira, tem outra sala que fui eu que consegui, que fosse comprada, que são de bicos de pena e desenhos do Descartes Gadelha sobre Iracema. Então, nós pretendíamos transformar numa casa de cultura, como é a Casa Rui. Muita coisa foi conseguida, mas, infelizmente, quando decidiram levar o ICA, que eu que tinha sido a fundadora, mas levar o ICA para o terreno da Casa Zé de Alencar, colocando 9.000 metros quadrados de construção, fora estacionamento, fora outras coisas, em cima de um sítio arqueológico, em cima de ruínas e de um sítio arqueológico, eu tive que lutar contra e depois consegui, porque o parecerista Carlos Delfim, que foi chamado pelo IFAM, e é um parecerista da Unesco, que veio, ficou escandalizado e disse: não se preocupe, você não está só, nós vamos salvar esta casa. E salvou. Não, para mim, evidentemente, que pedi
pedi exoneração. Pedi exoneração, claro, discordando diretamente do reitor e da administração superior. Eu não tinha mais a confiar, não era um cargo de confiança. Eu e Vera pedimos, e dizem que é algo nunca visto aqui na universidade, 2 professores deixarem um cargo de direção, 2 professoras, pedindo a exoneração por princípios. E eu coloquei no meu pedido de exoneração, por não concordar com o projeto que irá trazer graves prejuízos a prejuízos do ponto de vista arquitetônicos, arqueológicos, históricos, todos os pontos de vista, a um bem que foi tombado graças à iniciativa do nosso reitor fundador, professor Antônio Martins, que era um homem de visão. Desculpe, nós, a Vera e eu, no programa de pós-graduação, de pós-graduação em letras, nós orientamos teses sobre Alencar. A Vera tem tese de doutorado sobre Alencar, a minha tese de doutorado é sobre o Antônio Conselheiro, mas o dela, e eu fiz parte da banca, uma bela tese, entre Eros e Narciso, entre Eros e Narciso, não sei o que de amor, o romance de amor, a história de amor em Alencar. Desculpem que eu tenho até, devo ter por aqui, mas não estou lembrando o título exato. Mas é um belo livro, se puderem ler, Vera Moraes, vocês encontrarão. Então, e nós estávamos com 10 ou 12 projetos em andamento. A casa hoje voltou a ser o que é, ou seja, um lugar de lazer. É muito bom ter um lazer lá, é interessantíssimo. Agora, ela deveria ser muito mais do que isso. Eu pensei que em transformá-la numa referência nacional e mesmo internacional, como é a Casa Rui. É muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. De longe, não grave, não grave. Bom, muito obrigado pela bela fala, e é absolutamente pertinente e convincente o que você falou sobre a relação entre Machado e Alencar e a homenagem, mas você também disse, e todos sabemos, que Machado foi um demolidor do romantismo, né? Então, eu gostaria de saber, quer dizer, qual é essa relação entre homenagem, admiração pessoal e literária, quer dizer, nas 2 dimensões, né? E você lembrou muito bem a amizade que ele teve. Ele foi mentor, né, do filho, do né? Mário. Né? Que, por outro lado, ajudou muito, literariamente, praticamente, né? O Machado. Né? Mas, então, essa relação entre homenagem e demolição, ironia, sátira, né? Quer dizer, vamos falar amanhã, algumas pessoas, e eu também, vamos falar do Memória de Aires, né? Memória de Aires, quer dizer, como todos os livros e todos os textos de Machado, mas particularmente o que chama a atenção são as múltiplas relações intertextuais. Ele cita metade da literatura mundial, né? A começar pelos gregos, a Bíblia, quer dizer, Dante, tudo indireto, Camões, Bernardino Ribeiro, Thackeray, Shelley, etc, etc. Mas nenhum autor brasileiro, nenhum. Qual? Mas muito... Bom, tudo bem, mas assim, mas não tem essa importância. Quer dizer, a gente tem a impressão, quer dizer, digamos, Machado, eu estou jogando assim numa liga internacional e os outros brasileiros não entram nessa liga Goethe, né? Shakespeare, que todo o tempo... E ele fala muito ironicamente, pelo menos alguns trechos, eu entendo assim, de autores preciosos, românticos, barrocos, quer dizer, ironiza barroquismos. Não tem aí uma sátira também contra Alencar também, né?
Não, eu digo no final que esse seria um segundo capítulo. Você ainda vai falar? Não. Quer dizer, essa relação justamente entre a desconstrução do romantismo e, ao mesmo tempo, a homenagem. Quer dizer, e eu acho que existe realmente, mas... Bom, então você vai falar. Tudo bem, a resposta vai ser amanhã. Justamente, eu apenas abordei a questão, dizendo que certamente é estranho pensar, eu abordei a questão dizendo que ela daria para um segundo capítulo. No entanto, apenas, acho que a gente pode dizer ainda alguma palavra. De certa forma, o apesar de pode entrar aí. Apesar de ele ser romântico, de Alencar ser romântico, mas e trabalhar com todos aqueles esquemas de vida e tal do segundo, sobretudo eu estava me referindo aqui aos romances do Segundo Império, né? Eu acredito que Machado encontra nele mais do que isso. Não o coloca na média geral dos autores românticos, dos romancistas e dos romancistas do romantismo. Ele vê ali mais do que aquela receita romântica. Ele vê o toque de genialidade. Iracema, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é um dos livros literariamente mais bem feitos da literatura tout-court. Assim como Dom Casmurro, aqueles pequenos, grandes livros. Assim como eu coloco um pouquinho abaixo, mas eu coloco nessa liga de autor dos grandes livros. Há outros livros mais, digamos, pobres, mais, vamos dizer, mais perto da receita, meramente da receita romântica. Mas o fermentozinho especial de Alencar, a genialidade dele é que eu acho que Machado descobre para além da receita romântica. É pouco, não é uma resposta. Para dar essa resposta, a gente teria que ter uma longa discussão, que não é o caso de discutir aqui. Eu puxei só um fiozinho da meada. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Não. Justamente retomando isso que você fala no Iracema, você deve conhecer o texto do Haroldo de Campos. Sim. Né, em que ele apresenta praticamente a Iracema como uma obra de vanguarda. E eu acho muito parecido com o juízo do próprio Machado. Né? Que todo tempo diz que ela é do futuro. E contra, digamos, a média da academia, da crítica. Da crítica e dos trabalhos, digamos, acadêmicos. Como é que você vê? E é bem, digamos, é bem meio esquisito, né? Que vindo disso, aparentemente esquisito, vindo de um autor como o Haroldo de Campos. Né? É isso que eu acho, é que eles descobrem que ele não é propriamente aquele autor, ele não é aquele escritor que escreve por uma receita. É uma pessoa que está dentro de uma época em que aqueles valores e aquele tipo de escrita e aquelas técnicas estavam difundidas e eram realizadas por inúmeros escritores, mas ele tinha um toque de genialidade, de encontrar, por exemplo, um dos grandes toques de genialidade dele está numa coisa, onde é que está a Vládia? Porque é numa coisa até linguística, que é o som, a frase musical, a musicalidade da frase. A frase, sobretudo em Alencar, a frase alencariana, ela vai lhe levando a continuar e a querer mais, porque ela tem... Nós que estamos aqui, somos todos sensíveis à literatura, mas nem todas as pessoas são sensíveis à literatura. Mas a música é impressionante. Quase todos os seres humanos são sensíveis à música. Então, a musicalidade que ele confere ao texto é
muito disso aí. E outra coisa, ele criou um texto de fundação. Nós não tínhamos uma lenda de fundação. Ele criou uma lenda. É verdade que eu estou escrevendo um texto em que a gente vê um escritor cearense, Juvenal Galeno, que trabalha um pouco, que tem textos assim dessa relação mestiça, dessa relação entre o que vem de fora e o nativo, mas não com o valor e a genialidade de Alencar. Então, eu acho que ele está além da receita, muito além daquela receita que encantou toda a gente, está Alencar. Alencar está, falando nisso, corria, na época que eu era estudante, não faz tanto tempo assim, não me olhem com olhos arregalados, que eu era estudante de graduação, uma pessoa chegou aqui, não me lembro mais quem, mas era um escritor, vamos dizer, do Piauí, eu acho, que dizia, Iracema é piauiense. Mas por quê? Porque muito além daquela serra que fica o Piauí. Aí isso deu uma briga, assim, uma briga terrível, pior do que aquela dos alemães que registraram a paçoca, não, como é o nome daquela nossa comida que é de mel, durinha, a rapadura. Olha, eu não dormi de ontem hoje para hoje por causa de um aparelho que eu estou usando, eu não dormi, por isso é que eu estou com esses brancos. Então, registraram, não sei se isso é lenda urbana ou se é verdade, mas isso foi muito falado há um tempo mais próximo, que eles tinham registrado rapadura e então que foi preciso o Itamaraty, para tirar a rapadura dos alemães, a patente da rapadura, e trazer para o Brasil e para o Nordeste. Mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar essa abertura. Muitíssimo obrigado, Ângela. Obrigada. Será convidada de novo, com certeza. Cadeira cativa. Muito obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente começa a primeira mesa redonda. Muito obrigada.